Oi, essa aula é sobre mindset. A gente vai falar sobre frequência vibracional e a forma como a vida se comunica com a gente. Vai ficar salva dentro da plataforma para vocês consultarem sempre que precisarem. E aqui a gente está com um novo grupo de pessoas que estão assistindo e a gente vai fazer um hot seat no final para tratar sobre o que a gente aprendeu dentro dessa mentoria gravada. Bem, a primeira coisa que eu quero falar é que todos nós, somos moléculas subatômicas. Nós somos átomos repletos de energia. Nós somos energia, nós não temos energia, nós somos energia. Assim como a minha mãe falou, nós somos seres espirituais vivendo e passando por uma experiência humana. Mas somos seres espirituais, 100% espirituais. Não existe aquela coisa de eu sou um ser físico e eu tenho um espírito. Não, eu sou um espírito e eu estou em um plano físico. Isso precisa estar muito bem internalizado. Por quê? Porque é uma crença que a gente precisa instalar, uma verdade que a gente precisa instalar, que nós somos 100% eternos. 100% eternos. Nós não vamos morrer aqui e tudo vai acabar. Existe algo a mais. Existe sim algo muito maior, uma coisa muito maior, uma vida, não uma vida, mas vidas muito maiores, né? Então, a partir do nosso poder destrinchado por Deus, colocado dentro de nós temos o poder de criar qualquer coisa. Quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê que Deus criou os céus e a terra. Por último, ele criou o ser humano, por último, a mulher. Mas tudo bem, vamos lá. Ele criou o ser humano por último. A última criação que ele teve, que ele fez, foi um ser humano. E lá na Bíblia diz: E Deus soprou o fôlego da vida sobre Adão, sobre o peito de Adão. Naquele momento, parte de Deus, do todo, passou a existir dentro de Adão. E a partir daquele momento, ele passou a ter o poder quase que igual o de Deus. Só que de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Quando Deus fala assim na Bíblia, que haja luz, houve luz imediatamente. A gente não consegue fazer isso de forma imediata. Então, que haja água, que haja o meu carro, que haja o meu apartamento, que haja a minha casa. Não é assim que funciona. A gente não consegue fazer isso de forma imediata. Só que a gente consegue fazer esse processo de uma forma desacelerada. Então, nós temos o mesmo poder de Deus, só que como esse mundo é um mundo de aprendizado, a gente precisa aprender a ter paciência para criar a nossa realidade. Então, quando eu quero criar uma determinada coisa, eu coloco ela nos meus pensamentos, tanto que também é bíblico, a tua vida é guiada e moldada e direcionada pelos teus pensamentos. Coloco essa coisa, esse cenário, esse sonho, esse desejo nos meus pensamentos, e o exercício que eu tenho que fazer é de ter paciência para sustentar essa ideia até o final. Então, aconteceu uma adversidade, eu sustento. Aconteceu uma coisa que eu não gostaria que tivesse acontecido. Aconteceu um imprevisto. Aconteceu de eu querer um carro e eu não conseguir o dinheiro, ou eu ser assaltado. Aconteceu alguma coisa que saiu do meu controle. Eu continuo sustentando, eu não desisto. E esse processo de paciência e de sustentação é o que vai desdobrar o nosso sonho aqui. Da mesma forma que Deus desdobra, só que de uma forma desacelerada. É um pouco mais lento esse processo. Imagina só se, tipo, eu pensasse, igual lá tem o filme, né, The Secret, O Segredo. Se eu pensasse num elefante e o elefante aparecesse. Se eu pensasse num macaco, o macaco aparecesse. Da mesma forma como Deus faz, da mesma forma como ele faria, como o poder que ele tem. Isso sairia do meu controle. Então, nós temos o mesmo poder de Deus, sim, só que de uma forma um pouquinho mais lenta. Leva um tempo, porque nós não estamos em 100% do nosso potencial, porque nós estamos num plano físico. Mas o nosso espírito, a centelha dele que habita em nós, tanto que a Bíblia fala, vós sois deuses. Deus fala, vós sois deuses. Por quê? Porque parte dele existe em nós. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Porque nós temos a centelha que ele é dentro do nosso coração. E essa centelha é o que despolariza de toda a realidade física, é o que nos faz ser tão poderosos, sermos tão poderosos em relação a isso. Então, assim, a primeira coisa que eu quero deixar pautada aqui de forma muito precisa é:
Nós somos 100% energia, nós somos puramente energia. Todas as coisas que você tem, todas as coisas que você quer, todos os sonhos que você já sonhou para sua vida um dia, que você continua sonhando para sua vida um dia, são sonhos, são coisas que são repletos e carregados de energia, assim como você. Por isso que essa aula vai falar sobre frequência vibracional. Quando a gente tem um determinado sonho, esse sonho nada mais é do que um monte de onda, um monte de informação eletromagnética, um monte de informação energética, na qual eu só preciso me tornar a pessoa que acessa essa frequência, acessa a mesma vibração, a mesma energia que aquele sonho está. Então, quando eu consigo, aqui está o meu sonho, ele está vibrando numa frequência diferente. Quando eu consigo me alinhar a essa frequência, eu consigo me conectar a ele e eu consigo trazer para o plano físico. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com que vocês entendam é: nós somos energia. E como nós somos energia, nós podemos fazer, ser, ter qualquer coisa. A segunda coisa que eu quero deixar claro é a forma como a gente manifesta as coisas e a forma como a vida quer se comunicar com a gente, que no caso é sobre o que essa aula vai tratar. Nós temos um cérebro, certo? Que no plano físico nós temos um corpo e nós temos um cérebro. Esse nosso cérebro possui neurônios e esses neurônios se conectam uns com os outros, processando informações, e essas informações, esse processo de sinapse que acontecem entre eles, são ondas elétricas produzidas e criadas a partir do nosso cérebro, dos nossos pensamentos. Então, todas as vezes que eu penso no meu sonho, todas as vezes que eu penso num trauma, todas as vezes que eu penso numa coisa, eu estou conectando vários choquezinhos, várias ondas e processos de sinapse que são ondas elétricas, que energeticamente comunicam uma determinada coisa. Quando eu penso em algo, eu crio ondas elétricas. E quando eu sinto algo, eu crio ondas magnéticas. Isso forma em um raio de vários e vários milhares de metros, que no caso é o teu campo, um campo eletromagnético, elétrico com magnético, pensamento, sentimento. E esse campo eletromagnético é carregado de energia, e ele que manifesta, e ele que atrai as coisas, e ele que atrai as pessoas, e ele que atrai tudo. Tudo o que está dentro do teu cérebro, dentro das tuas emoções, que estiver permeando dentro desse campo, é exatamente o que vai comunicar com as pessoas, comunicar com as coisas, comunicar com tudo, para que essas coisas se aproximem do teu campo. Então, não tem nada que esteja no seu campo hoje que não seja, não tem nada que aconteça na sua vida hoje que não esteja no seu campo. Por isso que a gente fala, a responsabilidade é 100% sua. Quando a gente vê o mundo externo como é um espelho, a gente vê esse mundo externo como um reflexo muito preciso do mundo interno. Tudo o que está fora existe de alguma forma aqui dentro. Então, a gente não pode responsabilizar o outro, responsabilizar a circunstância. Então, se isso aqui está acontecendo, se eu estou atraindo esse tipo de pessoa, se eu estou atraindo esse tipo de situação, se eu estou atraindo esse tipo de circunstância, significa que tem alguma coisa em mim que continua atraindo isso. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais prático, mais preciso de entender. Se eu, Nathalie, tenho dentro de mim uma crença enraizada de que homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Nenhum homem presta. Por quê? Porque eu cresci acreditando que homem não presta, porque minha mãe teve um homem que não presta, a minha família só se envolveu com homens que não prestavam, homens infiéis, homens que traem, homens que bebem muito, homens que não honram com nada, enfim, é isso que está dentro de mim, é isso que está dentro do meu campo. Só que muitas vezes tem coisas dentro do nosso campo que a gente não tem consciência, a gente não sabe que tá ali, só tá ali, como uma crença. E por isso que a gente precisa se perceber as coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa, porque é a partir disso que a gente toma consciência e muda. Mas vamos lá, voltando ao exemplo. Eu acredito veemente nisso. Eu acredito que homem não presta, homem não presta, homem não presta. Só que eu não sei disso. E eu passo desde o começo da minha vida até vários e vários anos da minha vida atraindo só pessoas que não valem a pena. Atraindo só pessoas que me machucam, atraindo só homens que de fato não prestam, atraindo só homens que me desvalorizam. E eu não entendo por que que isso acontece. E aí, o que que eu quero fazer? Eu responsabilizo eles. Todo mundo não presta. Homem não presta.
fulano de tal fez isso comigo, fulano de tal fez isso comigo, e eu já desisti do amor porque homem não presta. Então, o que que acontece? Eu tenho algo dentro de mim que foi me ensinado, que foi algo que foi crescendo e crescendo, e as pessoas que se aproximam são pessoas que vêm para validar o que já tem. Então, quanto mais eu vivo aquilo, mais eu vivo aquilo e mais eu acredito naquilo. Então, homem não presta, eu conecto com homens que não prestam e eu continuo acreditando que não prestam. E isso acontece em ondas sucessivas. Então, o que que esse processo quer dizer? Significa que se está dentro, se está acontecendo fora, de alguma forma tem alguma coisa dentro. E aí, quando eu me percebo, tá, eu só tô atraindo isso. Mas se tudo que tá fora existe dentro, significa que a responsabilidade é minha. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha perspectiva. Homem presta? Sim. Homem é, é honrado? Sim. Eu só não encontrei ainda. Mas existe. Existe sim. E prestam sim. Homens são criações de Deus. E nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, eu vou encontrar uma pessoa que vai me honrar. Então, o que que eu faço? Eu mudo o diálogo que eu tenho comigo e isso vai mudando a minha crença. Só que isso tem que ser um exercício diário. Não é na primeira decepção, depois que eu falo isso, eu voltar a acreditar que não presta, não presta, não presta. É um exercício. Por isso, aquela ideia de sustentar. Então, tudo que está dentro, de alguma forma, se externaliza fora. E tudo que acontece fora é um reflexo do que está dentro. Certo? Então, quando a gente olha nessa perspectiva de que a gente manifesta tudo de forma que está aqui dentro, a gente olha e consegue exercer um poder maior de autorresponsabilidade sobre a nossa vida. Que ao invés de terceirizar a fulana de tal por ter me tratado mal, o fulano de tal por ter batido no meu carro, ou a minha ex-chefe, ou a minha chefe, ou a minha mãe, ou meu irmão, ou meu namorado, meu marido. Antes de terceirizar isso, eu olho o que é que tem em mim que continua manifestando isso. O que é que tem no meu campo eletromagnético? O que que eu penso, o que que eu sinto, o que cria no meu campo eletromagnético uma informação que atrai essas pessoas, que atrai essas circunstâncias, que atrai essas coisas ruins. E aí eu exerço um poder muito grande de autorresponsabilidade. E dentro desse poder de autorresponsabilidade, eu começo a me tornar responsável, mais consciente e criar minha realidade de forma mais precisa. Quando a gente fala sobre a criação de realidade, a gente não está falando sobre uma coisinha mágica, sobre uma coisa que eu vou começar a criar se eu aprender. Não. Você está criando nesse momento. Tudo o que está acontecendo na sua vida é uma criação sua. Só que você ainda não aprendeu a criar de forma precisa, criar o que você realmente quer, e aí você vai deixando no automático. E vai deixando as suas crenças te guiarem. Então, o que que você vai aprender nos próximos 60 dias? O que que você vai aprender nas próximas aulas e nessa aula? Entender que você já cria tudo, só que você vai aprender a criar de forma precisa, aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Porque até o que a gente não quer tá dentro do nosso campo. Ninguém quer um homem que não presta. Mas às vezes a gente tá com aquilo dentro do nosso campo eletromagnético por a gente acreditar tanto naquilo que atrai. Então, muitas vezes a gente vai atrair sim, manifestar, magnetizar coisas que não são agradáveis, que não são legais, que não são coisas que eu quero para minha vida, mas que querendo ou não, se está no meu campo, vai atrair. Então, eu dei esse exemplo para vocês entenderem o que são ondas elétricas e o que são ondas magnéticas e como que isso cria um campo vibracional que coloca uma informação e que a partir dessa informação, tudo que está se aproximando é que eu sou esse imã e tudo se aproxima de acordo com a informação que está ali. É a mesma coisa de eu falar assim, eu, vamos lá. É a mesma coisa de você ficar só repetindo para você assim, eu amo. Tudo que você ama também é uma coisa que volta pra você, né? Então, assim, eu amo você, eu amo cachorros pretos, é uma coisa que eu falo muito pra minha mãe, que eu sempre gostei de gato preto, cachorro preto. E são coisas que automaticamente, simplesmente chegaram pra mim, sabe? Vieram pra mim. E não estão necessariamente só na minha vida, mas estão no meu campo. Então, assim, desde quando eu era pequenininha, eu via aquelas lendas, aquelas coisinhas de que gato preto era sacrificado, era judiado. E aí, o que que eu acreditava? Que eu não achava necessário aquilo acontecer. E eu falava assim, tadinho deles. E desde pequenininha.
Tadinho deles. Eu amo tantos gatinhos, eu amo tantos os cachorrinhos pretos. Por que que eles são sacrificados? Tanto que meu pai brinca que são gatos de sacrifício, né? Gatos e cachorros de sacrifício. E aí, tudo o que a gente ama, tudo que a gente gosta, de alguma forma tá em formação ali também. E aí, a gente tem um cachorro todo preto assim, preto, 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 que parece um tizil, minha mãe chama ele de tizil. E tem uma gatinha de rua, que ela é uma das gatas mais amorosas que eu já conheci, assim, que ela é toda preta e ela vem aqui, brinca um pouquinho e vai embora. Então, assim, tá no meu campo essa informação. Tá no meu campo o amor que eu sinto por animais, necessariamente dessa cor, por conta de coisas que foram implantadas em mim, que eu implantei lá no passado. Da mesma forma que eu manifesto circunstâncias assim, eu consigo manifestar o carro que eu quero, a casa que eu quero. E às vezes manifestar coisas que eu não quero, que no caso são. ah, o meu se chama Breu exatamente pela cor. Porque ele é preto? Maravilhoso, eu adoro. Então, é, então, acaba que a gente coloca no nosso campo uma determinada informação e aquela informação, aquele blazinho do universo, que, tipo, cada informação que você tem é mais um blá no universo, né? No teu campo eletromagnético, que continua atraindo coisas, continua atraindo circunstâncias. Se você tem medo de assalto, porque lá na tua infância foi colocado esse medo em você, foi colocado que não anda sozinha porque você pode ser assaltada, não anda sozinha porque você pode ser assaltada, não faz isso porque é perigoso. E aquilo tá dentro do teu campo, querendo ou não, mesmo que você não queira, se existe aquele medo ali dentro do teu campo vibracional, aquilo vai acontecer. Porque é aquilo que você magnetiza, não porque você quer, mas porque tá no campo. Então, a gente já vai entrar aqui na questão da escala vibracional também, para vocês entenderem um pouquinho nas frequências vibracionais, como que a gente magnetiza coisas a partir de frequências. Mas o que eu preciso que vocês entendam é isso. A primeira coisa, se quiser até anotar, vocês são 100% energia, nós somos 100% energia, tudo é energia. Por que que eu falo que tudo é energia? Esse notebook que eu tô falando com vocês é pura energia. O celular pelos quais vocês estão assistindo os celulares pelos quais vocês estão assistindo essa aula é por energia. Vocês são energia. A xícara de café, esse copo é energia. Por quê? Porque tudo o que é material tem moléculas subatômicas. Lembra lá das aulas de física da nossa escola, do pré ou do ensino médio? Lá eles falam assim, os professores falavam assim, qual que é a menor partícula que constitui a matéria? Aí todo mundo respondia, o átomo. Qual que é a menor partícula que constitui a matéria? O átomo. E quais são os ramos moleculares que constituem o átomo? Elétron, nêutron e próton. Energia, moléculas energéticas. Elétrons positivos, elétrons negativos e a carga energética deles. Então, tudo o que é material, tudo que nós podemos tocar, tudo que é partícula química, átomo. Tudo que é átomo, energia. Tudo o que é elétrico, magnético, que no caso é não só o que a gente pode tocar, mas o que a gente pode ouvir, o que a gente pode ver, que no caso é como é que eu tô aparecendo aí do outro lado da tela para vocês e vocês estão me vendo literalmente ao vivo falando exatamente o que eu tô falando nesse exato momento. Não é matéria, vocês não conseguem tocar nisso. Eu não tô aí. Onda eletromagnética. E onda eletromagnética, energia. Então, tudo é energia. O universo todo é feito de energia. Primeira coisa. Segunda coisa, nós somos criadores. E essa criação acontece a partir de pensamentos, sentimentos, que criam ondas eletromagnéticas, que colocam no nosso campo vibracional determinadas informações que magnetizam circunstâncias boas ou circunstâncias ruins. Deixa eu só abrir aqui agora uma aba de frequência vibracional da escala de Hawkins para vocês verem. Eu vou compartilhar a tela, vai aparecer aí para vocês, tá? Hum, escala de Hawkins. Uhum.
Compartilhar a tela. Se ficar pequenininho, é só dar o zoom, tá? Dar o zoom assim no celular. Tá aparecendo aí? Vocês conseguem me confirmar, nem que seja pelo chat? Está aparecendo? Sim, tá aparecendo, Nath. Perfeito. Ótimo. Essa é a escala de Hawkins. Esses numerozinhos aqui, tá aparecendo o mouse aí para vocês também? Esses numerozinhos aqui, eles são o número em vibração que a gente está, de acordo com a frequência que a gente vibra. Então, aqui, 20 Hz, 30 Hz, 50 Hz, aqui mais em cima, 500 Hz, 540 Hz, 600 Hz, 1000 Hz. Aqui, entre 600 e 1000, aqui, 600, 700 a 1000, existe o de iluminação, que é a gratidão. Por isso que fala que entre o amor e a gratidão, existe o processo de criação. Quando a gente está vibrando aqui, quase que nada afeta a gente. A gente não se ofende, a gente não tem medo, a gente não teme a vida, a gente não tem raiva, a gente não decai, a gente não fica triste. E a gente cria qualquer coisa. Então, o exercício é sempre estar subindo de frequência. Como que a gente sobe de frequência? Com as pessoas que estão perto da gente, elas têm energia, e a frequência delas também contamina, porque o campo delas contamina. O ambiente que a gente está também contamina. As pessoas com quem a gente conversa, os lugares que a gente frequenta, as coisas que a gente utiliza, o que a gente consome, se a gente só está consumindo coisas que não vão agregar em nada, se a gente está consumindo coisas que vão agregar em alguma coisa, o que a gente fala eleva a frequência. Então, a gente começa a se moldar para subir de frequência. Aqui embaixo, eu gosto de falar até muito isso daqui para as minhas alunas. Sobre a questão de. Elas falam muito assim: eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Eu tenho vergonha de postar. Eu tenho vergonha de vender. Eu tenho vergonha de tal coisa. Olha só em que frequência que a vergonha está. A vergonha é um sentimento. É como se fosse uma emoção, né? Um nível de consciência. Se eu sinto vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, tudo isso daqui está dentro de uma frequência. E não é errado, por exemplo, eu estar lá no nível de amor, amar todas as vidas que se aproximam de mim, amar todas as pessoas que estão próximas, amar quem entra dentro do meu campo. E eu simplesmente um dia acontecer uma coisa e eu ficar triste. Não é errado, porque eu posso visitar essas frequências aqui. Eu posso navegar entre elas, só que eu não posso permanecer. Eu não posso perpetuar. Então, tudo bem eu estar aqui num sentimento de paz, de alegria, de amor, e às vezes ficar triste porque aconteceu uma coisa, como por exemplo, um exemplo básico, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu chorei horrores. E eu não chorei horrores porque eu estava triste, entrando em depressão. Eu chorei porque eu sinto muito amor por aquelas pessoas. Eu chorei porque eu sinto tanta empatia que eu me coloquei no lugar delas. E tudo bem eu ficar triste por isso. Só que eu não posso fazer com que isso permaneça dentro do meu campo e eu permanecer dentro dessa frequência, porque senão isso vai virar uma coisa que vai atrair circunstâncias desse, desse padrão. Então, por exemplo, se eu vibro numa frequência de raiva, se todos os dias eu sou uma pessoa impaciente, se todos os dias eu sou uma pessoa orgulhosa, se todos os dias eu sou uma pessoa ríspida, que quero brigar, que quero ir pra cima, que quero retrucar todo mundo e bater de frente com todo mundo, eu tô vibrando na frequência de raiva. É uma frequência baixa. Frequências de médias para alta são frequências a partir da aceitação. Aceitar a realidade que eu vivo, entender que eu posso mudar aquilo e ir para cima. A partir de aceitação para baixo, são frequências baixas, são frequências de pessoas que não agregam em nada. São frequências de pessoas que, aquela coisa assim, que não fede nem cheira. E quanto mais baixo, pior a tua energia, pior o teu processo de criação. Quanto mais você continua se comportando de uma forma ríspida, com raiva, com ódio, demonstrando rispidez, demonstrando falta de paciência, demonstrando isso tudo, você está se polarizando dentro de uma frequência de forma perpétua, tá morando lá, fazendo sua casa lá. E o que, que vai acontecer? Lembra que eu falei que quando a gente sente uma determinada coisa, eu penso,
Eu sinto, crio um campo eletromagnético, coloco a informação aqui. Se a informação aqui é raiva, o que que eu vou magnetizar? Circunstâncias que validem essa raiva. Então, quanto mais raiva eu sinto, mais raiva eu vou sentir. Quanto mais medo eu sinto, mais medo eu vou sentir. Quanto mais vergonha eu sinto, quanto mais culpa eu sinto, mais vergonha e culpa eu vou sentir. Como que eu saio dessa frequência? Saindo. Não é mágico, é saindo. Porque assim, você tem que mudar o que tá aqui no campo para que coisas diferentes cheguem. Então, assim, eu tenho medo. Como que lida com o medo? Lidando. Como que eu lido com a vergonha de aparecer? Aparecendo. Como que eu lido com a vergonha de postar? Postando. Porque é só você mudando o que está no campo que vai trazer coisas diferentes. Então, para mim tirar a vergonha dali, eu tenho que substituir ela, tirar, trocar. Vergonha, eu não sinto vergonha, eu sinto disposição. E essa disposição vai atrair mais circunstâncias que validem essa disposição. Por isso que tem aquela frase que diz: bom você se torna. Você faz tanto. A prática é a mãe de todos os dons e você vai se tornando bom naquilo. Mas antes você precisa substituir essa emoção, esse sentimento. Então, aqui nesse meio são as frequências vibracionais em numeração, 20 Hz, a culpa. Então, assim, a frequência mais baixa que tem é a vergonha. Por quê? Todos os sentimentos ruins derivam do orgulho. Todos os sentimentos ruins, todas as emoções ruins derivam do orgulho. Se a gente for pesquisar uma história metafórica de dentro da Bíblia, a gente vai ver que o que derrubou o anjo querubim do céu foi o quê? O orgulho. Todos os sentimentos ruins derivam do orgulho. Então, se eu sou uma pessoa enraivecida, se eu sou uma pessoa impaciente, significa que eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sou uma pessoa que não tem um coração ensinável. Eu sou uma pessoa que não tem capacidade de ouvir. Eu sou uma pessoa que tem muita vergonha. E se eu tenho vergonha, significa que eu acho que as pessoas vão me notar tanto, vão olhar tanto para mim, vão me julgar tanto, que isso também é uma forma de orgulho. Todos os sentimentos ruins derivam disso daqui, ó, do orgulho. De coragem para cima, de coragem até a aceitação, já são frequências um pouquinho mais altas, que não vão te contaminar com tanta densidade quanto essas mais baixas vão te contaminar por conta de derivarem todas de dentro do orgulho. Já a coragem não é uma derivação do orgulho, já é o que você precisa para alavancar, como se fosse um gás. Raiva, desejo, todas essas frequências vibracionais despertam determinadas emoções. Então, o nível de consciência do desejo desperta a súplica. Então, quanto mais desejo você tem, mais súplica você vibra para o universo. Quanto mais medo você tem, mais ansiedade você vai ter. Quanto mais medrosa você for, quanto mais medroso você for, você vai despertar mais esse sentimento de ansiedade. Quanto mais tristeza você tiver dentro do seu coração, mágoa, rancor, mais arrependimento. Quanto mais apatia, mais desespero. Quanto mais culpa, mais você vai se sentir ofendida. Porque se você se culpa, as pessoas vão te ofender. Então, depois, vocês pesquisam esse nome aqui, ó, escala de Hawkins. Tira um print e estuda um pouquinho, de forma mais aprofundada, esses sentimentos, essas emoções, esses níveis de consciência. Por quê? Todas as vezes que vocês estiverem sentindo arrependimento de alguma coisa e se perpetuarem dentro desse arrependimento, vocês vão lembrar. Ah, significa que eu estou vibrando numa frequência de tristeza. Se eu estou vibrando numa frequência de tristeza, eu vibro em 75 Hz. E se eu vibro em 75 Hz, eu vou atrair só as coisas. Olha só, Tami. Que vibração legal. A Tami acabou de falar que a vibração dela mudou de 75 para 500. E assim, a gente navega entre essas emoções, viu? A gente fica navegando entre essas emoções. Agora, o difícil, o exercício é sustentar você dentro de uma frequência alta. Então, a gente consegue acessar frequências altas. Por isso que vocês têm amigos que têm muito dinheiro, por isso que talvez você já tenha entrado num carro importado. Só que o difícil é você conseguir se perpetuar naquela frequência e acessar aquilo todo dia. Então, é um exercício, é uma sustentação. Voltando aqui, todas as vezes, não sei se vocês já tiraram print, tira um print. Todas as vezes que vocês sentirem que estão sentindo algum sentimento negativo, consulta isso daqui, consulta essa foto. Tô sentindo desespero, tô me sentindo ofendida, tô me sentindo desprezada. Todas as vezes que vocês identificarem um determinado sentimento, uma determinada emoção, que é um sentimento magnético, isso vai estar no campo. Então, antes de que permeie o campo, identifica o sentimento, identifica qual que é o nível de consciência em que esse sentimento está e identifica a vibração.
Se você continuar sentindo aquilo, aquilo vai se perpetuar. E o que que vai acontecer? Você vai atrair circunstâncias daquela frequência. Ou seja, eu vou dar um exemplo clássico que eu já dei aqui, mas eu vou dar outra vez. Quanto mais medo você tiver, mais circunstâncias que validem esse medo vão acontecer. Ou seja, se você está vibrando, se você tem muita ansiedade, e você identifica que você está dentro do medo, e cada dia você está no medo, e no medo, e no medo, o que vai acontecer? Vão acontecer coisas que vão validar mais esse medo. Você pode ser assaltado, você pode ser traído, você pode ser desprezado, você pode ser machucado, você pode ser ofendido. Enfim, alguma coisa vai acontecer porque a tua frequência, a tua informação está comunicando aquilo. Deu de entender? Alguma dúvida quanto à escala de Hawkins? Quem tiver alguma dúvida, eu peço que vocês anotem, que para a gente não parar a aula, porque quando eu finalizar a explicação, eu vou desligar a aula e a gente vai fazer o hot seat. Então, no hot seat, vocês podem expor as dúvidas de vocês, tá bom? Então, anota se tiver alguma dúvida, se tiver vindo alguma dúvida agora, para que vocês consigam falar para mim no finalzinho. Eu vou parar a apresentação e vou continuar com as outras linhas de raciocínio para a gente finalizar. Deixa eu ver se eu consigo. Riscar alguma coisa para vocês. Uhum. Só um minutinho. Consigo. Vou compartilhar a tela aqui. De forma mais precisa, para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou desenhar aqui, vai ficar meio bagunçadinho, mas vocês tiram um print quando finalizar, para ficar o mais claro possível a forma de entender a escala de Hawkins. Aqui a gente tem uma linha reta. Aqui, aqui a gente tem uma linha reta. Aqui eu tenho a energia Yang, aqui eu tenho a energia Yin. Não tô conseguindo desenhar, ficando bagunçadinho, mas enfim, eu tenho energia aí. Aqui eu tenho a neutralidade, o bem-estar. Ou seja, aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever alguma coisa. Não, não vou escrever, mas eu quero que vocês saibam que aqui, excesso de sal, menos sal, deixa eu ver bem, menos sal, aqui, mais sal. E aqui o meio, eu tô escrevendo com o mouse, gente, por isso que tá essa bagunça. Mas eu só tô escrevendo para vocês conseguirem entender, para não ficar perdida a explicação. Menos sal, mais sal. Excesso de sal, pouco sal. Aqui, sal ideal. Esse meio. Nesse meio aqui, existem as emoções positivas. No caso, as emoções que não abalam a gente. Que não são emoções ruins. No caso, a partir. Deixa eu ver aqui. Aqui, exatamente aquela foto que eu tinha mostrado. Exatamente essas emoções aqui, de aceitação para cima, de disposição para cima. Dentro desse meinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Enfim, dentro daquele meinho que eu desenhei, existem as emoções positivas. Na parte da frente, que é o excesso de sal, existem as emoções não negativas, mas existem todas as outras emoções, e ali também existe, no pouco sal existem outras emoções. Todas as outras emoções. Então, assim, quando a gente fala de muito sal, a gente fala de excesso de energia yang, a gente precisa navegar nesse polo quando eu quero começar um negócio,
quando eu quero tomar uma decisão, quando eu quero ter uma iniciativa diferente. Deixa eu ver se eu acho meu óculos. Quando eu quero ter uma iniciativa diferente a respeito de determinada coisa, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso navegar por aquele polo, por aquele excesso de sal, por aquele excesso de energia, para me carregar para fazer uma determinada coisa. E às vezes eu preciso também entrar em um momento de observação, que é aquele momento de pouco sal, de energia in, que é de absorção, de observação, de análise. Então, eu preciso navegar. Por isso que eu falei lá no começo que a gente pode navegar entre os polos. A gente só não pode ficar perpetuamente morando dentro de energias muito densas, ou muito negativas, ou ruins, nem perpetuamente dentro de energias que vão cair com a nossa frequência. Então, a gente não pode morar dentro da energia de tristeza, morar dentro da energia de raiva. Só que, por exemplo, a energia de raiva, a frequência vibracional da raiva, é uma energia que carrega a gente. É uma energia que, assim, por exemplo, eu tô tanto tempo dentro da mesma realidade, eu tô tanto tempo dentro da mesma circunstância, da mesma vida, que eu tenho tanta raiva daquela situação que eu falo, eu vou tomar uma decisão diferente. Eu vou fazer isso acontecer agora. Eu vou fazer dar certo. E aí eu vou com aquele sentimento de raiva e começo e tomo uma iniciativa de fazer. Por isso que eu posso ah, navegar pelos polos. Eu posso ir para frente, posso ir para trás, posso observar, posso agir de determinadas formas, que isso vai, de determinada forma, me ajudar. Aqui agora, voltando na linha de raciocínio inicial. Hum, Minha mãe não tá atendendo. Só um minutinho. Então, a gente falou sobre a escala das emoções, falou que o mundo é um espelho. Agora eu quero falar sobre a nossa mente. Como que a gente consegue identificar e ter as respostas certas na nossa vida, de acordo com o que a nossa mente quer dizer. Tem muita gente, principalmente os terapeutas, que dizem muito que todas as respostas estão dentro da gente. E eu acredito nisso. Eu acredito que estão dentro da gente, sim. Todas as respostas que a gente precisa, se eu devo ou não começar, porque a gente tem uma intuição muito aguçadinha, não nossa, não física, mas uma intuição que não provém de nós, uma intuição que provém da nossa consciência. E a partir dessa intuição, e a partir dessa capacidade que a gente tem de observar, de analisar, de, de intuir quando uma pessoa é uma pessoa positiva, quando ela tem emoções e sentimentos negativos, quando ela tem intenções negativas, a gente sabe. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe identificar uma condição latente só pelo que a gente sente, por conta da nossa intuição. Principalmente as mulheres, porque as mulheres possuem uma coisinha a mais. A composição delas, a fórmula delas tem uma coisinha a mais, que ela é o último ser da criação, foi a última coisa que Deus criou. E quando ele criou ela, ele colocou a sensibilidade que ele tem nela. E essa sensibilidade que a gente tem é uma capacidade única de intuir quando vai dar uma coisa certa, quando uma coisa vai dar errada. E quando a gente teima com isso, a gente quebra a cara. Mas enfim, todas as respostas que a gente quer para nossa vida, a gente tem. Por que que eu não prospero? Por que que eu não deslancho? Por que que meu relacionamento não dá certo? Por que que só acontecem coisas ruins? Porque a gente tem as respostas dentro da gente. Só que a nossa mente, ela vai enganar a gente quando a gente tentar obter essas respostas. Se eu pensar, por que que eu não prospero?
O que que eu vou fazer? O que que a minha mente vai fazer? Ela vai procurar coisas que ela conhece para colocar como causa, como culpado. Então, talvez porque eu não esteja trabalhando, ou talvez porque eu tenho raiva de fulano de tal, ou talvez porque eu tenha medo de prosperar. A minha mente ela vai buscar formas determinada maneira traduzir o que é uma resposta para mim. Só que a nossa mente mente. A nossa mente ela não tem um filtro claro para dizer, porque a nossa mente consciente ela vai trazer só aquilo que a gente já sabe. Então, as respostas elas estão no campo, no subconsciente. Então, anotem essa frase que eu vou dizer agora. Deixa eu ver até. Tá até na aba que eu soltei aqui. A causa está no interno e o efeito está no externo. Ou seja, o porquê aquilo está acontecendo está no interno, porque o mundo é um espelho. Se aquilo está acontecendo, tem alguma causa. Se aquele efeito está se desdobrando, está se perpetuando, é porque tem uma causa. E essa causa está no interno. Só que como que a gente identifica? Fazendo perguntas. Por quê? Porque o efeito está aqui no externo, então eu tenho que analisar o externo com muita lógica, fazer pergunta para mim e buscar as respostas no externo. Então, o que que eu estou aprendendo a fazer? Uma coisa que eu também tenho aprendido muito, a fazer pergunta para o universo, fazer pergunta para minha mente, fazer pergunta para minha consciência, sugerir para o meu subconsciente determinadas coisas. Então, eu vou até aqui abrir uma página, vou compartilhar, e eu quero que vocês tirem print. Eu vou mandar no grupo depois, mas eu quero que vocês tirem print. Sobre perguntas que a gente pode fazer. Como, por exemplo, uma pergunta que eu aprendi com barra de Axis. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Já que eu estou manifestando essa circunstância, mesmo que desagradável para mim, mesmo que eu não gostaria de estar manifestando ela, mesmo que ela seja uma coisa que eu não queira manifestar mais, significa que está tudo correto. O universo ele é feito de várias ferramentas e engenhocas que funcionam corretamente. Elas não estão funcionando de forma inadequada. Elas estão funcionando perfeitamente. Agora a questão é, o que está certo, só que eu não estou percebendo? Porque está tudo funcionando da forma precisa. Causa e efeito. Causa, efeito. Dentro, fora. Espelho, reflexo. Então, o que está certo sobre essa realidade? Por que eu estou manifestando isso? E eu não estou percebendo. Então, às vezes, quando tem alguma coisa, quando a merda acontece, quando a minha vida começa assim, cair, o que tá certo sobre isso que eu não tô tendo a capacidade, a sensibilidade de perceber? Ou o que mais é possível que eu não considerei ainda? O que eu poderia melhorar? Como pode melhorar isso? Então, são coisas que eu vou perguntando, e o que acontece? O nosso campo, ele vai informar. Então, quando eu faço uma determinada pergunta, acontece alguma circunstância, alguma coisa, alguém chega e me fala alguma coisa, eu leio alguma coisa em algum lugar, eu recebo alguma mensagem, e aí a resposta vem. Porque eu fiz a pergunta, e se eu fiz a pergunta, eu coloquei intencionalmente, já que eu coloco até subconscientemente no meu campo eletromagnético uma informação, eu coloquei essa informação, essa pergunta aqui, ó, no meu campo. O que pode melhorar? Como pode melhorar? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que mais é possível? Eu coloquei essa informação aqui, essa pergunta aqui. O que que vai acontecer? Eu vou atrair respostas. E essas respostas vão se manifestar no campo externo. E aí eu vou ver vídeos, eu vou ler mensagens, alguém vai mandar alguma coisa, alguém vai chegar em mim e vai falar alguma coisa. E às vezes a gente não está tão pronto assim para a resposta. Então, por exemplo, por que é que eu não atraio homens bons? Só um exemplo. Por que eu não atraio homens bons? Só homens ruins. Só homens tóxicos. Aí chega uma pessoa, minha mãe, você tá fazendo isso, teu comportamento tá assim, 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 você tá vestindo só roupa vulgar e não sei o que, não sei o que. Às vezes eu não tô pronta para ouvir isso dela. Às vezes eu não queria obter aquela resposta naquele momento, mas eu fiz a pergunta e ela veio. Eu tô atraindo homens que não valem nada porque eu estou me comportando como uma mulher que não vale nada.
Então, quando você estiver pronto para fazer uma pergunta para o universo, você tem que estar pronto para receber a resposta, independente de qual seja. Às vezes a resposta vai te desagradar. Às vezes vai te impelir a tomar uma decisão que você não queria tomar no momento. Às vezes vai te impelir a fazer algo, a renunciar a algo, a sacrificar algo que você não estava pronto para sacrificar, mas você pediu com uma pergunta, a resposta veio, e para você ter uma solução, você precisa executar aquilo. Então, assim, a causa está no interno e o efeito no externo. Tenha a capacidade de ter sensibilidade suficiente para fazer uma pergunta e obter a resposta, colocar a pergunta no campo eletromagnético e atrair, magnetizar a resposta correta. Eu vou colocar aqui na tela as perguntas. Vamos minerais, fenda. Aqui. E eu vou mandar também o link no grupo para vocês, mas eu vou colocar aqui as perguntas. Perguntas bem diretas. E aí vocês vão printar. Vou colocar aqui e vou compartilhar a tela. Podem printar. Ó, o que mais é possível? O que mais é possível que eu não considerei? Como pode melhorar isso? Quais são as infinitas possibilidades? Então, assim, tá, eu já tentei de tudo, mas eu não tô conseguindo sair do lugar. O que que eu preciso fazer? Como pode melhorar? O que que é mais possível que eu ainda não considerei? O que que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer? Será que um ser infinito como eu escolheria verdadeiramente isso? O que seria necessário para eu conseguir, aqui tá o que você quiser, né? O que seria necessário para eu conseguir comprar tal coisa hoje? O que seria necessário para eu atrair tal pessoa hoje? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quem sou eu hoje e que grandes aventuras gloriosas eu terei? O que o planeta exige de mim? Qual é o meu propósito? Que escolhas eu tenho realmente? O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber, ser e receber hoje que contribuiria ainda mais com a minha vida e com o planeta? Universo, me mostra algo mágico hoje? O que eu posso ser ou fazer hoje que possibilitaria criar um planeta mais feliz imediatamente? Que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para facilitar a expansão infinitamente? Universo, o que eu posso criar hoje que me trará mais consciência? O que eu posso escolher hoje que abrirá as portas para as possibilidades mais amplas? Como isso pode se transformar melhor do que qualquer coisa que eu já imaginei? Que pergunta eu posso fazer hoje que mudaria essa situação? Então, essas são as perguntas. Eu vou mandar, tá, no grupo para vocês, o site para vocês pesquisarem. Mas agora eu vou estar encerrando a aula para a gente começar com o nosso hot seat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar que a gente vai estar aqui para esclarecer, tá? Eu acho que, não sei se minha mãe está ouvindo, mas ela também está aqui para esclarecer também. Deixa eu só encerrar. Ok.